Por que a gente cresce, fica adulto, mas os comportamentos ainda continuam sendo de uma criança? Bom, isso é algo que se vê muito na clínica, né? É algo que está em todos os seres humanos. Sabe, a gente vai crescendo, vai tendo as responsabilidades, as experiências da vida adulta, vai tomando conta de muitas coisas que a gente tem que tomar, né, as responsabilidades. Só que parece que quando se fala de relacionamentos, parece que a gente ainda continua agindo como uma criança. Uma criança que precisa da validação do pai, da validação da mãe, uma criança que precisa do amparo, do carinho do pai, do carinho da mãe. Só que na vida adulta a gente transfere isso para os relacionamentos. A gente transfere tudo que a gente passou com nossos pais para com os nossos parceiros e parceiras, nas amizades também, não só no âmbito amoroso, mas amizades também, sabe? Por que isso acontece, né? Sabe, isso acontece porque é na infância onde se tem as primeiras experiências da vida. É lá na infância que tudo é novo, que tudo é absorvido. Você vê a criancinha, né? Quando você começa a fazer as coisas, ela começa a querer imitar você. Então, ela não imita só o seu comportamento, ela imita tudo. Ela pega o que você, a maneira que você fala com o outro, a maneira como você reage. A criança é uma esponja. E aí que acontece? Essas primeiras experiências é como se fosse assim uma base de tudo. Então, isso que ela vai vendo do pai, da mãe, vai sempre repetindo na vida dela, aquilo ali ela vai digerindo aquilo e vai falando, não, aquilo ali que é o normal. E aí a gente vê muitas pessoas disfuncionais, que vai criar filhos disfuncionais. E aí vai chegando na vida, na adolescência, tem um pouco de, o ego dela fica um pouco mais voltado para ela não fica tanto imitando mais pai e mãe, mas o, o chip já foi instalado lá na infância. E é muito complexo, porque daí ela vai repetir essas coisas na sua vida adulta. E o interessante de uma terapia é isso, sabe? Porque às vezes, na nossa vida adulta, a gente vai carregando tantos conflitos, a gente se envolve em tantos conflitos, sabe? Aquele famoso, nossa, eu sempre repito as coisas que fazem mal pra mim, eu não consigo dar certo em relacionamento, eu sou uma pessoa que acaba tendo confusão com outras pessoas, ou eu sou uma pessoa que se irrita por pouca coisa. Enfim, problemas, crises que todo adulto tem. Só que o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, essa maneira de ser, de agir e de reagir, não está falando do adulto, não está falando da pessoa do presente, está falando da criança. Tá falando da criança. Aí, enfim, né? As coisas disfuncionais. A criança que foi rejeitada, a criança que não foi validada, sabe? A criança que teve que buscar a aceitação do pai e da mãe e não tinha, da maneira que ela queria. Enfim, aí cabe, cada criança vai absorver de uma maneira diferente da outra. E aí, essas coisas, elas ficam marcadas na nossa vida, na nossa psique, no nosso inconsciente. E aí a gente, quando tem pessoas nos nossos relacionamentos, a gente tende a transferir para eles, querer a validação deles, querer a aceitação deles, fazer deles o que você queria que seu pai e sua mãe fossem com você. E, sabe, a outra pessoa não tem responsabilidade nisso. E é muito difícil você enxergar isso, sabe? Saber que a outra pessoa não tem responsabilidade da sua felicidade. Que a sua felicidade depende de você. Depende de você revisitar todas essas coisas que te faziam mal e ressignificar isso, elaborar, amadurecer, sair de um papel de vítima do que aconteceu com você quando criança. É claro que existem muitas coisas que a gente passa quando criança que são marcas profundas, marcas traumáticas, que é difícil esquecer, não tem como esquecer. Mas o que a gente não pode é pegar daquilo lá e ficar transferindo para as pessoas que não tem nada a ver com isso. Ou ficar querendo que as outras pessoas sejam o seu salvador. Então, você precisa se analisar.
fazer uma terapia, fazer uma psicoterapia, que esse é o papel, um dos papéis da psicoterapia, é ver essa, essa coisa que você fica derrapando na sua vida, essa coisa que você fica repetindo, que não dá certo, que você fica angustiado, que você fica mal e não consegue sair dessa repetição. Por quê? Porque quem tá falando é a criança, não é você. E é muito difícil, tá? É muito difícil a gente conseguir observar isso e mudar isso por si só. Porque por ser um padrão, a gente acha que é normal. Por ser um padrão, a gente acha que é o outro que tá esquisito, que tá diferente. Que é o meu jeito que é o mais correto, mais saudável. Por que a gente tem essa percepção? Ah, porque em casa era assim. A forma de afeto, a forma de lidar, a forma que minha mãe dá com meu pai. Então, se eu aprendi desse jeito, meus pais estão juntos hoje. Ou às vezes está separado também, sei lá. Mas é como eu aprendi. E não é, sabe? E outra questão também, cada pessoa vem de um contexto diferente. E aí você querer enquadrar essas pessoas da forma que você viveu, isso aí é muito egoísmo. E é por isso que existem os conflitos nas relações. É importante a gente se observar, é importante a gente ver o quanto a gente se faz de vítima, é importante a gente se responsabilizar pelas coisas que a gente faz para conseguir ter mudança. E a mudança não é simples, não é fácil, não é do dia para a noite. Porque vamos pensar, né? Viver tantos anos sendo de um jeito, não é de uma hora para outra que vai mudar. Mas quanto mais a gente vai dando luz de consciência, quanto mais a gente vai dando luz para essa sombra, para essas coisas reprimidas, essas coisas do inconsciente, mas nós se tornamos conscientes. E aí com isso a gente consegue ser protagonista da nossa vida. Eu termino com uma frase do Jung, que ele fala assim: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, irão acontecer coisas na sua vida e você vai chamar de destino. Então é isso.